vamos abrir para perguntas. Como a gente faz aqui normalmente, eu vou colher algumas perguntas e voltar à mesa. Vamos ali naquela ponta. Peço para que as pessoas se identifiquem e façam perguntas curtas, para que todos possam fazer uso da palavra. Vielen Dank. I'm Cesar Munoz. I'm a researcher with Human Rights Watch here in Brazil. And violence against women is one of the issues we research here and I work on. And so my question is about the femicide law. As you know, the law was passed in 2015. And to me, the greatest accomplishment of the law has been to give visibility to the problem, really. Before the law, we didn't even know how many femicides there were in Brazil, right? And now the data show it's about 1 in 4 killings of women, although there are problems with the data, but at least we have an idea. And my question is the following. The way it works is the law establishes an aggravating factor to the killing, right? So if you have a femicide, the penalty for the killing will be higher than otherwise. And the question some people ask, and I will be really interested in knowing the answer, your answer to this, is why? I mean, why should you have a higher penalty when it's a femicide? Why, for example, when a woman kills a man on a homicide, the penalty should be lower than if the man kills a woman in this context of domestic violence? Thank you. Thank you. Mais uma pergunta aqui. Depois, Nina, a gente vai chegando. Vamos chegando. Ricardo, sou da USP. Espera um pouquinho para ela colocar o headphone. Desculpe. Uma dúvida que, na verdade, eu sempre tenho, não é só relativo ao feminismo, mas é relativo a todas a agenda progressista, do qual eu apoio. Aonde está, eu acho, que o erro do discurso que não consegue se chegar que o feminismo, de fato, é uma luta por igualdade de direito e não é, na verdade, uma luta para acabar para colocar a mulher numa superioridade. Porque aqui no Brasil é muito comum nós vermos, por exemplo, a mesma coisa acontece com direitos humanos. As pessoas não têm noção de que direitos humanos são direitos básicos, necessários, mas normalmente se confundem e deturpam falando direitos humanos são direitos de bandidos. E até surgindo aqui, por exemplo, no caso do feminismo, o feminazi. E o que me preocupa muito não é quando você vê entre homens divulgando esse termo, mas às vezes você vê entre mulheres instruídas, com acesso à educação, que se dizem, mesmo sendo favoráveis ao próprio direito, se dizem, não, mas eu não sou feminista. Isso é muito comum. E isso é preocupante, porque isso dá combustível para a incompreensão desses termos. Eu queria saber qual seria a estratégia para tentar mudar esse discurso, para realmente mostrar a realidade desses termos, a importância. Legal, Ricardo. Mais 2 perguntas aqui. Se houver... Vamos lá, vamos com calma. Eu preciso ver se dá para todo mundo... A gente faz, eventualmente, uma segunda rodada. What about doing 2 rounds? We take some questions now and then... Is it okay? Ok, tá bom. Perfect. Então, vamos aqui. Acho que tem uma pessoa ao seu... Nina, pode fazer, depois você faz. A minha pergunta é a seguinte. Eu participo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, assim como participei dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio de 2000 a 2015. Lá, de 2000 a 2015, nós tínhamos uma meta e um objetivo que tratava e falava da mulher como um todo. A mulher tinha uma proposta, um objetivo que era o 5, que falava muito da mulher e da mortalidade materna e que se falava os problemas da mulher, inclusive agressões. Hoje, nós temos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, que também é da ONU, que também é assinado por 193 países, na época eram 2. 193 países comprometidos, subdesenvolvidos e com grandes problemas e diferenças, e que hoje trata quase nada sobre a mulher. Ele está dentro de um objetivo que é o 5,
e que nada é discutido. Quando foi proposto pelo grupo da época que a nossa relação, a assessoria de relações internacionais, levasse e falasse sobre mulheres, não foi ouvida. Então, não existe interesse no Brasil em tratar o assunto mulheres. E também, para acrescentar, que o Estado de São Paulo tem uma preocupação muito grande nesse sentido aqui no Brasil, que é um dos estados mais desenvolvidos e que mais trabalham isso. E que nós conseguimos ter a estatística do número de mulheres agredidas depois que se mudou, dentro da área da segurança e das polícias, um item que dizia sobre a agressão da mulher e que passou a ser diferenciado. Então, isso é extremamente importante, eu acredito, para todos os estados. Mas o Estado de São Paulo, particularmente, tem essa particularidade que eu acho muito importante. Agora, eu questiono sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, por favor, para que se trabalhe. Se são 193 países signatários, precisa trabalhar de forma melhor o assunto mulher. Nina. Bem, doutora Lilian, professora Silvia, foi muito interessante de escutar todas essas observações. E eu queria pedir para a Silvia comentar especificamente a expressão ideologia de gênero, porque, pelo que você está dizendo, nós teríamos uma visão positiva dessa expressão ideologia de gênero no caso de se entender o que significa gênero, se essa fosse a utilização e quais as implicações das questões de gênero, mas ela está sendo usada num outro sentido, e que seria muito importante esclarecer esses aspectos dessa conotação negativa da expressão ideologia de gênero. Pode, Manuela. Imagine se eu vou contrariá-la. Não, é porque acho que é exatamente na mesma linha sobre ideologia de gênero. Faz no microfone. Avança. Desculpa, é exatamente na mesma linha sobre ideologia de gênero. Acho a pergunta super pertinente, mas queria também escutar um pouco sobre as origens desse termo, porque ele não é um termo brasileiro, ele não é um termo nosso. Na América Latina inteira, nos Estados Unidos e na Europa, a gente ouve exatamente o mesmo termo. Então, gostaria de saber um pouco da mesa e agradecer, claro, as contribuições incríveis que a gente ouviu, mas saber um pouco, para além do contexto brasileiro, como e por que isso pegou. Legal. Bom, aproveitando o embalo da Manuela, tem mais... acho que tem espaço para mais... não vou discriminar os homens, de jeito nenhum. Gente, então vamos fazer o seguinte. Lembre-se que é uma limitação de tempo e de capacidade de resposta, né? Bianca, rapidinho, você aqui, aí vai ali, mas muito conciso e sem repetir o que já foi perguntado. Não, vou repetir. É uma pergunta de como as relações raciais se conectam com as relações de gênero. Porque eu sei que a professora Silvia conhece bastante desse debate, e ela até traz a desigualdade de classe, mas a desigualdade racial ela não apareceu até agora. Então, gostaria muito de ouvi-las a esse respeito. Obrigada. Legal, Bianca. Aqui, rapidinho. Bom dia. Eu gostaria de saber que, hoje em dia, está se falando muito de justiça restaurativa e discriminação de gênero. Os tribunais estão criando grupos de reflexão para autores de violência doméstica. Se a gente está no momento de começar a olhar essa relação também do ponto de vista do agressor, nesses grupos fala-se muito sobre gênero, dão aulas, debates. Saber um pouco sobre esse lado. Um pouco na linha de fazer na forma de brincadeira, uma espécie, digamos, de grupo de agressores anônimos, assim, recuperação de agressores. Primeiramente, eu quero colaborar com a Silvia quando ela perguntou a respeito do grau de, digamos assim, assassinato, agressão do homem com relação à mulher. Não é, logicamente, o meu caso, mas... Oh, that's really good to know. Entre aspas, ainda. Como eu vejo a coisa, é o seguinte, me parece que vem da tradição, seja cultural e até mesmo religiosa,
o homem se sente proprietário dela, o dono dela. Agora, tenho algumas perguntas para a doutora Hofmeister. Eu gostaria de saber o que mudou, seja na Áustria ou seja na Europa, com relação ao honor killing, child marriage e forced marriage, etc., antes e depois da imigração ilegal, e também o grau de colaboração que a CEDAW teve dos países onde prevalece, seja por razões culturais ou religiosas, o maltrato, essas entidades, FGM, honor killing, etc. Qual o grau de oposição que esses países fazem às decisões da CEDAW? Muito bem. Dr. Hofmeister. Thank you very much for giving me the floor. It's difficult. The questions are very subtle. I would like to start with the gentleman in green. I don't know how femicide provisions are constructed. We debate in Europe about making a certain provision as new category of murder or aggravating circumstances. Perhaps Celia will explain it for Brazil and for Sao Paulo, perhaps also. That's the first answer. Why higher penalty? It's a crime, a hate crime. Hate crimes have higher penalties. That's the point. The mistake in the discourse, superior level, women on superior level or not? Sometimes women are under CEDAW on superior level because under Article 4. These are the accelerating actions to make women, bring them in a balance in comparison to men. Yes, but normally it shouldn't be. Human beings should be equal in the ranking, not in the worth. Worth is something a good has. I can buy a good and it has a certain price, and this perhaps will be the worth of this good. But human beings should be on an equal footing in a horizontal way to communicate, yes? And so also women should not be more than humans on an equal footing, but they are humans. In many countries, they are not humans, or they stand under perhaps a bird or a horse or something like a camel or something like this. Yes. Women are not the better humans, but they are humans. That would be the message. Sustainable development. For me, the success of SDGs is that they are for all states, member states of the UN, not only for developing countries and the others look like this, like in cinema, oh, fine. Come on, go ahead, let's do. Yes, that's the point. But I think it's much more difficult to implement women's rights. Our CEDAW committee now, with our former chair, Madame Améline from France, Sylvia knows her very well, tries to bring women's issues into all SDGs articles, and much more important, into all indicators
of the statistics and the data gathering, yes? But I agree with you, it's much more problematic to do it, yes? But CEDAW committee is happy to do it because they say, we will do it, we will bring it in all issues of SDGs, yes. And we have a second pillar, a new pillar. These are the so-called NHRIs, National Human Rights Institutes. They should be built up and established under the Paris Principles. And if they are established in this way, they could communicate together, but also with CEDAW committee. This is the next step of CEDAW committee I heard about. Yes, gender ideology, perhaps you will answer. I can only say in Austria there is a special term of right-wing and right-wing and right-wing politicians and voters, and this is gender madness. Austria is afraid about gender madness. I never found a person who was so mad because of gender madness, but I know that there are mad persons in Austria. I cannot explain it. Racial issue and gender issue and sex issue, yes? Very important, your question. CEDAW helps us against intersexting and multiple forms of discrimination. And racial discrimination and gender discrimination is interlinked under CEDAW. It's very good. Yes, tradition of owners. The sixth question, I didn't understand your question. Perhaps it was a statement. The lady in the first row. Was it a statement or what is the question? I didn't understand it, sorry. The question. It was a question? May I tell in Portuguese? Pode falar de novo. Temos a prática de justiça restaurativa nas relações que envolvem violência doméstica. Yes. Tem grupos instalados agora nos tribunais do Brasil, tem grupos de reflexão para os agressores, como um meio de conscientização sobre o ato, sobre gênero. Eu queria saber como isso é no mundo, se existe na Áustria, qual a opinião a respeito? My answer is Austria is not so good as our official representatives say. They are fans of Austria. I'm also a fan of Austria. This is a swatch from Geneva with Vienna, fan of Austria. But in former times, we had, in the 90s, we had circles and working groups consisting of experts from the female NGOs, women's NGOs, the police, the courts, and also legislative persons like this. And it is stopped now. It is stopped now. And the younger judges are, I think, are well educated concerning the phenomenon of violence, especially domestic violence, because we have a law as a protection law against domestic violence since 1997. I'm one of the mothers of this protection law. And Austrian lawyers and judges are very well educated, and they use it. They use the provisions. The police has changed the staff because the older ones retired and the younger ones were not educated. So we have a problem that the young police, men as well as women, are not very good in domestic violence and prevention and decisions under protection order. Because our system is like this,
the police person and also an NGO person are the first at the flat or apartment or house where the victim of domestic violence is, yes? And the philosophy is not the victim has to flee her home, but the perpetrator has to go. Who beats must go. This is the principle of our protection against violence law. And but the new police is not very good. And the circle and the working groups together is stopped because of budget allocation. Also, we have a gender budgeting system in our constitution. But this is the new government. I can only say this is the new government. Yes, and your question concerning harmful practices with reasons of cultural and religious issues. The problem is you speak about phenomena which belong to penal and criminal code. And criminal law is a specialty of each member state, of each country. It is lying under its sovereignty, yes? Sovereignty is the most important issue in this context. And so each country has different provisions or no provisions in special cases you mentioned. Austria is very good. We had a good solution in the penal code concerning FGM. We have honor killings, a good solution. We have a good solution against forced marriage, but we have no provision against child marriage because it belongs to crimes against sexual self-determination, yes? It's not a special provision, but perhaps it would be better to have a special provision, and I said it to the ladies and gentlemen of the Ministry for Foreign Affairs and also of Justice, but we have a new government. I cannot say more. Silvia. Very good. Sérgio, sou eu agora? Sim. Me Quem diga- mais? Devolver a palavra para a plateia. Eu quero saber quanto tempo a gente ainda vai ter enquanto grupo, porque seria interessante, Olha, eu acho que eventualmente, a eles gente- reagirem. 10 minutos. Sim. Vou procurar utilizar menos para, eventualmente, vocês poderem voltar a se manifestar, que eu acho sempre a parte mais rica. Eu quero falar para a pessoa que, em primeiro lugar, falou do Human Rights Watch. Ele Não se é da sinta Human Rights ofendida. Watch aqui, né? Exato. E você viu que eu mencionei Human Rights Watch. Não é? Eu gostaria de começar pelo final. Eu acho uma das mais problemáticas propostas que nós estamos vivendo aqui no país, e que, inclusive, foi pelo CNJ muito bem assim recebida, né, acolhida, e está sendo trabalhada, que é essa proposta da justiça restaurativa. Eu não sou nenhuma expert no tema, mas eu tive a oportunidade de ir para um seminário específico na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, né, da USP. Eu tive a oportunidade de buscar entender um pouquinho. Eu fiquei tão assustada, porque essa proposta ela surgiu na Austrália, ou na Nova Zelândia, não é? A partir da dificuldade do direito da Nova Zelândia aplicar-se aos nativos, não é? Então, foi a partir daí que surge
não é? A ideia da justiça restaurativa. Eu acho uma coisa interessantíssima quanto à ideia, se é possível a gente evitar que conflitos vão ao Poder Judiciário, porque nós estamos todos sabendo que, no mundo, o Poder Judiciário estabelecido dessa forma, como foi dos 3 poderes, e tudo desembocando, todo e qualquer conflito desembocando no Poder Judiciário, eles efetivamente não estão dando conta. Mas o que ocorre é que existe uma diferença tão grande entre essa experiência de lá e tão rapidamente foi, por alguém da própria ONU, foi tomada como um modelo exemplar a ser reproduzido nos países todos do mundo. Então, em vários países, principalmente os países como nossos aqui de América Latina, eu quero falar o Brasil, a gente precisa ter muita atenção, porque nós estamos vivendo momentos de ajustes estruturais, de cada vez menos, né, os poderes instituídos terem possibilidade de despender, né, na realização dos seus serviços. Então, é alguma coisa que chega, entre aspas, estratégica ao Poder Judiciário, a alimentar que muitas e muitas situações de conflito sejam recebidas antes de chegar até ele. Então, aqui é o ponto que eu me preocupo, porque, tradicionalmente, o movimento de mulheres chamou atenção, inclusive o Comitê CEDAW tinha essa posição, até a Recomendação Geral 35, em que ele abriu uma brecha, que era o seguinte: em situação de violência doméstica e familiar contra as mulheres, não podemos lidar com o conceito e a realização de políticas de conciliação e de reconciliação, não é? Há que ser efetivamente levada ao Poder Judiciário. Exatamente como disse a Lilian, por quê? Devido a essa diferença de patamares que ocupamos na sociedade, e que já falamos disso, não é? Então, quero dizer que assusta muito ao movimento feminista brasileiro o crescimento dessa justiça, como se ela fosse resolver os problemas da violência doméstica e familiar. Então, não é que a gente seja contra per se, não, mas vamos tomar com muito cuidado. E aqui eu quero ressaltar, então, o que eu recomendo na leitura, outra vez, das recomendações gerais do CEDAW, todas elas, mas muito especialmente essa 33 e 35, trazida pela Lilian e por mim, porque eu acho que isso vai poder iluminar um pouco, mas, inclusive, mostrar que existe uma diferença de posição em 2 anos do Comitê CEDAW, que acabou estabelecendo, com muito cuidado, uma até possibilidade de algo a ser resolvido anterior ao Poder Judiciário, mas com todos os cuidados devidos, tomando-se em consideração esse espaço estrutural que nós ocupamos na sociedade. Então, houve uma pequena modificação da posição do CEDAW. O movimento de mulheres, que é muito amplo e diverso, mas ainda, eu quero dizer, está renitente a essa ideia. Bem, vamos lá? Eu quero falar sobre interseccionalidade. Eu quero dizer que criamos lá na PUC, a questão de 4 anos, um grupo que trabalha igualdade de gênero. E eu quero dizer que temos uma optativa também sobre direito, discriminação, tá? Direito, gênero e igualdade. E eu quero dizer que uma das atenções maiores que nós lidamos é que o nosso curso seja interseccional, quer dizer, tenha por base a interseccionalidade e a interdisciplinariedade. Inclusive, eu quero dizer que a última coletânea, que é a segunda, né, que publicamos, Estupro, Perspectiva de Gênero, Interseccionalidade e Interdisciplinariedade. Então, isso é um compromisso, não é, nosso, pessoal, ético, filosófico, político, não é verdade? E eu quero dizer, inclusive, que entendemos que interseção de gênero com outros marcadores sociais da diferença e da desigualdade, tais como classe, raça, etnia, geração, orientação sexual, identidade de gênero e também deficiência. É muito importante a gente ter isso com muita atenção. Nós temos que desconstruir a ideia abstrata de uma mulher universal. É isso que o movimento de mulheres está há décadas fazendo. Por quê? Porque essa mulher universal, que estaria
subjacente à Declaração Universal dos Direitos Humanos de todos os homens e mulheres, a gente vê que não. Por quê? Porque a Declaração e todas as normativas dos nossos Estados ocidentais tomam como modelo de ser humano o homem branco ocidental. Este é o padrão, não é? Escolarizada, a mulher escolarizada é a mulher de classe média. E nós, aqui no Brasil, muito especialmente, Lilian, nós vivemos, inclusive, uma pluralidade muito grande nesse sentido. Tá? Então, é muito importante tomarmos muita atenção em relação a isso. Em relação a alguns pontos, eu não vou, porque acho que a Lília já respondeu de uma maneira que não poderia ainda ser adicionado nada ao que ela falou, né? Eu quero falar sobre ideologia de gênero. Eu acho interessante porque a expressão ideologia ela possui vários significados, não é? Desde o significado que ideologia é um conjunto de ideias. Então, na linha do que você mesmo falou, a gente pode dizer existe um conjunto de ideias a respeito do que seja gênero, que é um conjunto de ideias interessante. Vamos verificar, vamos criticamente conhecê-los e verificar o que estaria adequado ou não. O caso é que a linguagem, né? A linguagem ela é viva, a língua é viva, não é? E este conceito, ideologia de gênero, ele passou a ser utilizado pela direita da direita da direita, como disse Lilian, não é verdade? Então, não só de conservadores, mas de reacionários, não é? Para exatamente se opor a gênero tomado enquanto um conceito operacional a ser utilizado na transformação da nossa sociedade, muito especificamente, inicialmente, em relação a nós, mulheres, né? Metade da população subordinada em praticamente todos os países, um pouco mais ou um pouco menos, mas isso acontecendo em todos os países. Então, é interessante que foi, na medida em que esse conceito de gênero passou a ser trabalhado, inclusive por sociólogas, não é? Sociólogas feministas foram aquelas que trouxeram, após a descoberta, que falaram assim, qual é a origem? A origem, a gente estudou, tem até aqui, nesse primeiro volume, Direito, Discriminação de Gênero e Igualdade, fui eu que escrevi o primeiro artigo, em que a gente mostra que a origem desse termo passou muito pela área médica, que fazendo determinadas elaborações a respeito de casos de pessoas que nasceram sem uma definição propriamente de sexo bem definida, começou a trabalhar a ideia de gênero. Então, isso começou através da medicina, mas foram quando as sociólogas feministas, né, passaram a elaborar, não é, tomar esta palavra como um conceito, defini-lo, conceituá-lo, trabalhá-lo como uma ferramenta, como um instrumental de mudança para nós, mostrando a gente consegue muito mais, né, respeito se a gente mostrar que não é porque a gente é do sexo biológico feminino que a gente é desrespeitada. Nós somos, muitas vezes, desrespeitadas porque não cumprimos com o nosso papel. Né? Não cumprimos com o nosso papel. Eu quero aqui, se me permite, um minuto só, para dizer que há 20, 30 anos, a gente com muita idade não sabe muito bem há quantos anos as coisas aconteceram. Eu li um livro que eu acho que ainda está à venda aqui no Brasil, chama-se A Princesa, Lilian. Conta a história. Foi uma princesa, eu acho que da Arábia Saudita, que contou essa história para uma jornalista ocidental, que depois transformou em livro, acho que até hoje ele está sendo vendido. E ela conta uma história que foi, mas me deixou horrorizada. Ela conta a história de uma prima dela que teria sido morta da maneira mais terrível que eu já vou contar. Por quê? Os pais saíram, ficou o irmão na casa e 2 ou 3 primos. Esses meninos beberam muito e só a menina estava na casa, não tinham outras pessoas, e aí os meninos foram ao quarto dessa menina. Ou essa menina saiu porque escutou o barulho, e isso eu não sei, não me lembro direito mais, o caso que ela foi estuprada. E o caso que os pais vieram saber, e o caso que, então, os pais fizeram a seguinte solução, honor killing, um exemplo dos mais horrendos. Eles eram pessoas abastadas
eles convidaram os amigos para o almoço em torno da piscina. Aí eles colocaram uma pedra amarrada ao pescoço da filha, menina de 14 anos, por aí, 15 anos, e jogaram, durante o almoço, esta menina na piscina, amarrada a essa pedra. É das histórias que eu mais me horrorizei. O caso é que até hoje existem histórias similares. Isso é que é importante. E existem outras histórias que podem não ser tão similares, mas que ainda guardam alguma similaridade. Não é verdade? A essa questão. Então, o que eu queria dizer é que, vejam, é um exemplo típico. Quer dizer, ela fugiu ao papel, o gênero. A mulher, qual é o papel de gênero naquela sociedade? O papel. Na hora em que ela não cumpriu o papel, descumpriu, a solução é a morte, inclusive para que a família continue a ser respeitada, no caso deles lá. Né? Mas a gente dizer que aqui nós não temos honor behaviors, por exemplo, eu chamaria de honor behaviors, nunca ouvi essa expressão, mas seria o quê? Por exemplo, a maior parte das pessoas transexuais, elas não são aceitas pelas próprias famílias. E aí, elas fogem, elas vão para outras cidades, localidades, saem da casa, não é? E elas se veem como alvo muito fácil da discriminação, do preconceito e dos estigmas de toda a sociedade. Não é? No fundo, é mais ou menos a mesma coisa, não é? Em termos de perversidade e da resposta que se dá a um comportamento não conforme os padrões exigidos pela sociedade. Eu quero enfatizar o que Lília falou novamente, sociedades patriarcais, que colocam um papel para o homem. E o nosso amigo ali falou, e a sociedade patriarcal tem exatamente como ideia-chave, não é, de que nós somos propriedade. Na hora em que nós somos como propriedade, podem fazer conosco o que quiser, não é? Então, podem, inclusive, matar e, antes de matar, violências muito grandes. Não é? Por isso, a violência de gênero e o feminicídio são tratados mesmo, Júnior. Ela não pode deixar de ser propriedade. Quando ela pede a separação... Exato. Aí foge do papel. E fugir do papel, o papel que lhe é consignado pela sociedade. Não é? E existem, claro, diferentes níveis em que isso acontece. E aqui, procurando terminar, eu quero ir para a questão de hoje certas feministas sendo chamadas de feminazi. Né? Eu acho muita graça, porque lá na PUC, as jovens, elas realmente chegam com muito ardor, não é? E com muito rancor. E esse rancor, principalmente essa juventude feminista, está, muitas vezes, abrindo um espaço, alimentando um espaço que a sociedade sempre teve de nos criticar enquanto feministas. Porque muitas feministas, inclusive, não começavam as suas falas já se anunciando, sou feminista. Eu quero dizer, se poucas coisas na vida eu fiz que eu me sinto honrada, assim, que bacana, foi durante esses anos todos que eu sou feminista, e é desde 79, vejam quantos anos, 78, quando, através da Frente de Mulheres Feministas, que quem juntou e criou foi a Ruth Escobar, recém-falecida, não é? Realmente, eu sempre comecei as falas em qualquer lugar. Eu sou feminista. Né? E nem todas, porque não achavam estratégico, tá certo? Não achavam estratégico. Eu respeito isso. Mas o que eu quero dizer é que hoje as jovens estão aí trazendo um novo fronte feminista, algumas vezes muito radicais, outras vezes não tanto. Nós temos que saber, existe uma pluralidade, inclusive, no movimento feminista. Né? E nós temos que, sim, inclusive, saber que seria importante a gente tomar criticamente este apelido que algumas das nossas estão sendo tomadas, porque exageram ou são bastante mais rancorosas e ardorosas, feminazi. Eu acho isso inaceitável. Eu acho que a gente tem que compreender que é natural que jovens tenham esse ardor em lutar e em não aceitar. Eu quero dizer a vocês, se me permite um minuto a mais, eu até trouxe aqui, vou deixar aqui para o Instituto,
há 4 anos, 3, na PUC, nós, o nosso grupo, que eu já mencionei a você, criamos as diretrizes sobre assédio moral, sexual, discriminação e desigualdade na Faculdade de Direito da PUC. Esse documento foi aprovado pelo Conselho da Faculdade de Direito, depois pelo Conselho Universitário da PUC, e depois, quando Flávia Pelvezan esteve na Secretaria-Geral dos Direitos Humanos, ele se tornou a base de um pacto nacional que já tem mais de 300 universidades que assinaram algo baseado nisso, não é exatamente ipsi verbis. Não é? Então, o que eu quero dizer? Contar também com exemplos claros. Imagine que um professor meu, colega há 40 anos da PUC, porque eu estou lá há 45, ele chegou para mim, num dos corredores da PUC, uma pessoa que eu quero muito bem, continuo querendo. Mas imaginem vocês, esse professor não era da Faculdade de Direito, mas era de uma outra faculdade da PUC. Sabe o que ele disse, Lília? Professora Silvia, esse documento lá que vocês escreveram na Faculdade de Direito, e agora o Conselho Universitário aprovou, escuta aqui, isso vai ainda incentivar essas jovenzinhas feminazes, não é? A criarem caso, irem reclamar da gente. Eu falei, por que isso, professor? Sabe o que ele disse? Imagina que outro dia, na sala, só porque uma menina que sempre veio de calça comprida, ela veio com uma sainha bem curta e com uma meia calça pescador, é uma meia calça assim, Lília, de rede, pescador, e, no final da aula, eu falei para ela, nossa, você está tão bonita, nunca mais deveria vir de calça comprida, sempre vestida desse jeito. Imagina que ela me disse, o senhor não tem direito de falar comigo desse jeito e não sei o quê, e foi reclamar para a diretoria. Bem, eu não vou contar o que eu respondi, de que maneira. Eu sou dita como uma pessoa muito diplomata, sabe? Mas eu quero dizer que, realmente, eu respondi a esse querido colega, espero que tenha respondido bem. Bem, para terminar, então, eu quero falar, responder ao colega aí do Human Rights Watch, né, a respeito da penalidade ser maior em relação ao feminicídio. Né? Eu achei muito interessante, como a Lilian mencionou, não é, que esse pode ter sido um momento, primeiro, que seja transitório, periódico, de uma medida afirmativa para se chamar a atenção do quanto esse crime é perverso. A Lilian falou que ele é um crime, é um hate crimes. Efetivamente, dentro da casa, não é, qualquer crime de violência, qualquer violência, ela é maior se você faz, por exemplo, a sua mulher, enquanto sua esposa, mulher, naquele papel de mãe de seus filhos, na frente dos seus filhos, do que se você tem uma briga com uma colega e mete a mão na cara da colega. Eu convido a vocês verem que, devido aos papéis ocupados, é mais grave, efetivamente, esse crime de dar um tapa na cara, como também eu entendo, na linha dela, que o feminicídio doméstico, não é? Familiar, tendo em vista tudo isso que já colocamos em relação a esse papel da mulher na sociedade, né, tem uma razão dele receber. Agora, eu tenho um segundo ponto a dizer. Eu tenho um segundo ponto, que uma das preocupações de muitas nós, juristas do movimento de mulheres, das feministas, é nos preocupar em dizer, né, nós queremos que haja punição, mas temos que problematizar se necessariamente precisa ser maior, porque grande parte de nós feministas somos também críticas feministas na área da criminologia, entende? Então, o que eu quero dizer é que é um ponto que nós refletimos e nos preocupamos. Nós não queremos necessariamente aumento de penas, nós queremos educação, nós queremos, fundamentalmente, prevenção. Né? Então, eu fico por aqui. Muito obrigada. Bem, eu queria reiterar meu agradecimento à doutora Hofmeister e à Silvia Pimentel. Foi um prazer recebê-las, foi uma honra. Eu estou com a gripe danada. Foi uma honra recebê-las. Eu acho que aqui a gente ficou claro, digamos, o marco global dos direitos humanos em geral e dos direitos das mulheres em particular e a situação de cada país.
É difícil a gente saber como serão os próximos 4 anos no Brasil. Mas é bom que estejamos preparados, né? E acho que espaços como esse aqui são espaços de reflexão sobre temas, não são espaços propriamente de advocacy, de militância, mas de reflexão sobre o caminho que foi percorrido, os problemas que enfrentamos e os problemas que enfrentaremos. Queria chamar a atenção só para uma ideia que acho que é importante e que, de alguma maneira, dialoga com o pensamento conservador. Uma das chaves do pensamento conservador é dizer que o lar e a esfera da privacidade, a esfera da proteção e da não violência, e de que a esfera pública é a esfera da violência, e que o lar protege as pessoas e protege as mulheres em relação à violência que está na sociedade. Isso não é necessariamente sempre mentira, mas é preciso olhar isso com uma visão crítica. Aqui ficou claro, e nós sabemos, vocês mais do que eu, que o espaço doméstico é um espaço de muita violência no Brasil. E a vítima principal dessa violência, que não nasceu hoje, vem de longe, é a mulher. Então, eu acho que na linha da gente estabelecer um diálogo com um setor que é conservador, mas não necessariamente reacionário, é lançar luz sobre essas questões. São questões perceptíveis, são do dia a dia, são do mundo do sensível, né? Eu acho que, salvo aquelas pessoas que estão à direita da direita, da direita, da direita, da direita, há um longo espectro de pessoas que, eventualmente, fez suas opções eleitorais legítimas, mas que não subscreve as teses contrárias à proteção dos direitos das mulheres, à igualdade dos direitos. Aliás, é curioso olhar, inclusive, as pesquisas de opinião pública, em que, pelo menos, é claro que são declarações, não são necessariamente práticas, mas há um amplo apoio na sociedade brasileira, pelo menos do ponto de vista do discurso, mas não é pouco, em favor da igualdade de direitos entre homens e mulheres. É uma enorme maioria, né? Então, acho que tem um espaço grande para a gente trabalhar no que nós pudermos, aqui na Fundação, ajudar. Estamos juntos. Eu podia só um minuto? Só um minuto. Um pouquinho. Eu queria só fazer um último testemunho aqui, falando em ardor. A Silvia falou de ardor, né? Eu duvido que as moças, sem menosprezo nenhuma delas, tenham o ardor que a Silvia continua tendo depois de 40 anos de vida profissional e de dedicação a esse tema. Acho que é uma coisa invejável e exemplar, Silvia. Eu gostei. Como eu te disse, meu primeiro voto foi para você. Eu estou te revendo em 82, né? Eram outros tempos. Então, tem um prazer pessoal grande de te rever com tamanha energia. Eu quero respeitar o tempo. Eu só quero dizer que não posso estar aqui presente por tanto tempo aqui ao lado da Lília sem mencionar a Lei Maria da Penha. Qual é o significado político-jurídico da Lei Maria da Penha, que em agosto de 2006, né, foi votada, apreciada e promulgada a Lei Maria da Penha, que é uma lei que tem as suas origens num consórcio de ONGs feministas, dos quais eu era a coordenadora de um deles, então fui uma das 5, 6 que elaboramos a proposta base da Lei Maria da Penha, que depois ela subiu para a esfera federal e até a executiva, antes que teve que ir, e depois para o legislativo. E houve aí uma aprovação praticamente consensual. E ela, inclusive, ganhando o nome de uma mulher que foi vítima de violência, uma mulher da classe média, mulher de um professor de economia, é interessante isso. Não, esta mulher, a lei passou a ter esse nome, o presidente Lula foi muito estratégico em dar um nome de uma mulher vítima a uma lei como essa. Então, eu posso dizer, acho que sem errar, que é a lei mais conhecida do país, o que não significa que seja a lei mais respeitada. Mas conhecer já é algo. Obrigada. Muito obrigado.